projeto maior chamado Mulheres na Política, organizado pelo Redes Cordiais, que eu estou representando, e pelo Internet Lab, com o apoio do Google e da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que é inclusive quem está sediando aqui o evento online, né, nesse momento. A gente lançou uma série desses outros eventos, como essa nossa conversa agora, e um guia de boas práticas, de um aconselhamento de enfrentamento da violência política de gênero, sobretudo virtual. A gente conversou com políticas, pessoas envolvidas na política institucional, no Brasil e fora, e pensamos em encerrar essa conversa com jornalistas que, em alguma medida, cobrem instituições de poder, pessoas de poder, visto que a gente entendeu que nos grupos onde estão inseridas essas mulheres da política institucional, você tem profissionais de comunicação, e quando você cobre esse tipo de universo, você tem mulheres sofrendo também esse mesmo tipo de ataque, o ataque de violência de gênero. Hoje, então, para quem está entrando agora, a gente tem a mexicana Gisela Pérez Ache, repórter de open source no programa de jornalismo investigativo da Universidade da Califórnia, Berkeley, onde ela também é professora, e no Human Rights Center. Ela já atuou como advogada em questões de gênero e redes e é instrutora de segurança digital na PEN América. E também a minha colega, jornalista, repórter de política e cidade, uma das pioneiras da checagem de fatos com a agência Lupa aqui no Brasil, colunista do portal UOL, idealizadora do podcast A Vida Secreta de Jair e autora do livro que está para ser lançado, né? O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro pela Companhia das Letras. Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês nessa sexta-feira. Eu queria começar pedindo para vocês contarem qual a situação mais recente que vocês passaram de violência de gênero no exercício da profissão. E aí, seja reportando mesmo, atuando na reportagem, ou dentro das outras frentes aí que vocês trabalham, sobretudo Gisela, quem quer começar? Vamos fazer as honras, Gisela? Faça isso. Você pode começar, por favor? Posso, claro. Então, muito obrigada. Para mim é um prazer enorme estar aqui do lado da Juliana. Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho e também eu acho que tem tem uma conexão meio que eu acho, eu sou mexicana, mas eu acho uma conexão bem, não quero falar triste, mas meio bizarra, que a gente tem funcionamentos na internet que são bem parecidos, né? Para mim, começando um pouquinho antes de falar da minha experiência, para mim, a violência de gênero online, a violência de gênero em linha, é um tipo de sancionamento social por sair das construções de gênero, né? Então, o que quero dizer com isso? É só para fazer um pouquinho de definição e daí passar às experiências mais concretamente. Eu acho, tipo, que nas construções de gênero, as mulheres, né, as mulheres heterossexuais, temos que ser heterossexuais, não, para começar, no construto, e podemos falar, do que podemos falar? Podemos falar de moda, podemos falar de cozinha, podemos falar de filhos. Entretenimento, né? filhos. Entretenimento, decoração, né? É tipo assim. Mas então, para nós, na PEN América, quando fazemos a sistematização da violência em linha, da violência online, porque quando uma mulher ou alguém que se identificar como mulher online sai dessas categorias, é quando é um tipo de castigo social para voltar a ela na categoria de gênero que pertenece, né? Então, para mim também é muito, muito forte, porque quando somos jornalistas, em cima disso é também um dissenso bem forte, né? Só por dissentir é uma violência, a violência política, mas também se cruza com a violência de gênero. E isso acontece mais além quando somos, tipo, eu sempre falo, mais pobres ou menos brancas, a violência ainda incrementa.
é também de gênero, de classe e tipo de origem étnico e racial mesmo. Então, para mim, uma das coisas mais fortes é olhar isto, né, na América Latina, mas também nos Estados Unidos. Acho que agora tem um marco de referência do livre mercado na internet que faz as coisas bem difíceis para dissentir mesmo nos termos de gênero ou nos termos políticos mesmo. Eu faço muita cobertura dos grupos de supremacia branca nos Estados Unidos e as piores coisas têm vindo dos mesmos supremacistas, porque o que faz uma mulher mexicana fazendo cobertura dos supremacistas brancos, né? Isso é para caras brancos, porque tem uma menina mexicana, né, que está fazendo isto. Então, para mim foi muito forte. Antes de publicar da publicação, foi um ano de investigação, foi com muitas entrevistas para um assassino serial que matou 2 polícias pelo seu processo de radicalização política. Então, eu entrevistei ele, falei muito com ele, ele tinha padres mexicanos, e por isso que para mim foi muito interessante, né? Porque a supremacia branca não vem só de caras brancos, também vem da interiorização dos mesmos princípios nas outras pessoas, mesmo a gente pode também, às vezes, ter características, né? Uma coisa que é, tipo, cobre tudo. E, para mim, eu me lembro muito de ter pensado que o processo do fact-checking, o processo da verificação de cada coisa, cada palavra, foi uma peça de 7.000 palavras em um documental que a gente sacou, que a gente publicou, e cada palavra tinha que ser verificada pelo menos com 2 diferentes fontes. Eu me lembro de estar pensando lá no texto, fazendo a verificação, tipo, muito precisa. Eu me lembro da verificação como eu achava que se eu fosse errar, eu ia ter muito mais violência em linha. Eu sabia que eu ia achar ter muita violência, mas se qualquer coisa fosse dar errado, é mais uma característica para ter mais violência, né? Porque agora não é só a mulher que está cobrindo a supremacia branca, agora a mulher que está cobrindo a supremacia branca e não sabe do que ela está falando, né? Então, eu acordei e no início as respostas foram boas, mas depois meu nome começou a fazer o trending topic no Reddit e nos fóruns supremacistas de milícias, e eles tentaram publicar, fazer público o meu número de telefone. E eles fizeram mesmo, e depois posso falar um pouquinho das algumas técnicas de segurança que tive que tomar, que não foi tão ruim, porque foi um número que não é meu número pessoal, é um número tipo virtual que eu utilizei para cobrir isso. Então eu joguei fora, né? Eu joguei fora, fui lá, joguei fora e tudo bem, mas muitas ameaças de morte e muitas ameaças com tono sexual, né? Porque isso também que acontece quando somos mulheres e quando temos um dissenso de gênero, né? Com o pessoal não binário, por exemplo, o pessoal transexual. Um cara, um homem, não tem ameaças pelo feito de ser homem. Ele pode ter ameaças políticas, né? Isso acontece, ameaças de morte. Mas eu acho que o lente de gênero, o olhar do gênero neste mundo de violência online, passa também pelas ameaças pelo feito de ser mulher, pelo feito de estar cobrindo política, pelo feito de estar cobrindo um tema que não teria que ser coberto por nós, né? Então, é isso só para deixar e para abrir a conversa e de novo, vamos falar também de algumas coisas que eu tenho feito para diminuir o risco, né? Se mesmo não pode prever ao 100%, eu sempre falo para as minhas alunas no Berkeley, mas minhas estudantes, que não dá para fazer a prevenção 100% como sexo seguro, né? Não pode ser 100% seguro, mas pode fazer muitas coisas para melhorar, né, a situação de risco. Atenuar, né?
E você, Ju, mais recente, ainda que eu saiba, conta pra gente a situação. Eu acho que, na verdade, para mim, o mais recente acaba sendo a sentença de primeiro grau do processo de danos morais que eu acabei tendo que fazer em função da ameaça que eu tinha sofrido originalmente, né? Enfim, não sei se todo mundo que acompanha aqui, eu recebi uma Acho legal mensagem com uma situar, né? ameaça. Eu recebi no ano passado, depois da publicação do podcast, uma ameaça do advogado do presidente da República, o Frederico Wassef, dizendo, entre outros xingamentos, né, de que eu sou inimiga da pátria, que comentários sobre, enfim, a minha sexualidade, e aí, na parte mais grave, quando ele fala que até o meu corpo podia desaparecer se eu fizesse o trabalho que eu faço no Brasil, na China, né? Entre, enfim, vários outros xingamentos também no meio disso. Devido a isso, eu registrei uma queixa formal para que isso fosse devidamente investigado e também, depois de um aconselhamento com várias organizações de liberdade de imprensa e liberdade de expressão, foi decidido promover por uma questão coletiva também, porque não fui a única jornalista que passou por uma situação junto com ele. E foi feito um processo de danos morais. Com o qual não tem nenhum interesse de ganhar, enfim, o valor que foi pedido foi R$20 mil, e na ação a gente ainda já apresentou as duas instituições que iriam receber um eventual valor arbitrado. E aí eu confesso que, assim, eu trabalho com judiciário no Brasil já, né, sei lá, uns quase 15 anos, assim, de diferentes casos. Eu comecei cobrindo direitos humanos. Então, uma questão que já está muito clara para mim com relação ao judiciário é saber que o judiciário faz justiça, né? Nem sempre. Então, quando o meu processo começou, eu meio que, para mim, ele tinha um objetivo de me proteger, né? De me dar segurança para continuar trabalhando. Não tinha a expectativa com relação à resposta, ela é importante, mas eu para mim, tentei não criar. Porque eu sabia que, eventualmente, não seria feito justiça, né? Então, de algum jeito, eu comecei a me preparar psicologicamente para que isso, eventualmente, não tivesse a resposta que a gente esperava, para a liberdade dos jornalistas, para o respeito dos jornalistas, para assegurar a própria continuidade do meu trabalho. Mas eu achava que eu não podia aceitar aquilo, né? Não podia aceitar, que se eu aceitasse aquilo, eu ia ter que aceitar o que mais, né? Depois, como que eu ia continuar trabalhando? E aí, a sentença de primeiro grau do processo, ela foi, de algum jeito, uma agressão, porque o juiz reconheceu, em parte, as ofensas de cunho sexual, mas não reconheceu a ameaça e, ainda por cima, me condenou no meu processo, que é uma coisa que, às vezes, as pessoas, não entendem. Foi feita uma figura jurídica no Brasil que chama reconvenção, dentro do meu processo. Eu não fui processada pelo Wassef em nenhum momento, foi dentro do meu processo. O juiz, por causa da argumentação que foi apresentada pela defesa dele, o juiz entendeu que eu tinha que indenizar ele por ter divulgado que ele tinha me ameaçado, por ter divulgado a mensagem, né, por ter tornado a mensagem enviada ao meu celular pública, como se aquela mensagem fosse uma mensagem privada, em função de decisões que tinham no STJ que nada tem a ver com o trabalho da imprensa. Em alguns casos onde ocorreu uma figura mais conhecida de exposed, né? Pessoas que trocaram mensagens íntimas e nestes processos foi decidido que não se pode divulgar essas mensagens. Não tinha nada de íntimo naquelas mensagens em que ele me mandou. Não é uma conversa entre dois amigos. Sequer era uma conversa, porque ele mandou aquela mensagem de maneira gratuita para o meu telefone.
Eu não procurei ele naquele dia, nem profissionalmente. Eu tinha feito uma entrevista antes do podcast, ele passou uma semana sem falar comigo, sem reclamar, sem apontar um único erro de informação, e aí ele decide mandar aquilo. E aí tudo se inicia. Então, assim, eu não tenho ação nenhuma nisso. Eu não respondi aquela mensagem, eu denunciei a ameaça, e aí confesso que essa foi a parte em que psicologicamente eu não tinha me preparado para que eu fosse condenada por divulgar que eu tinha sido ameaçada, né? Então, fiquei assim bastante. Como é que eu vou? É difícil, assim. Para mim, eu não gosto, eu aceitei muito esse convite em função das pessoas envolvidas. Nem gosto muito de falar sobre esses episódios. Eu enfrento a situação pela necessidade, que eu sei que. Porque não é só por mim, né? E não é nem só por nós, jornalistas brasileiros, enfim, é pelo que a Gisela falou, por uma questão que é coletiva, e que esses dias eu mediei na Abrage uma mesa com outras colegas mexicanas, infelizmente, vivendo situações muito graves, e uma outra colega do Peru também, que está sofrendo processo de difamação judicial. E, enfim, eu me senti, às vezes eu me sinto na obrigação um pouco de dividir o problema, porque de fato ele é coletivo, né? Não é só sobre mim. E infelizmente essa decisão, pela maneira como foi colocada, ela atinge os colegas, todos, né? Na medida em que existe uma decisão judicial no Brasil, que seja em primeiro grau, que impeça jornalistas de divulgar que receberam ameaças nos seus celulares por mensagem de WhatsApp. Se tivesse sido por uma ligação de telefone, daí eu estava ali, podia denunciar que existiu, o problema que foi no WhatsApp, né? A próxima eu tenho que me calar, então eu tenho que ficar quieta. É essa a mensagem, né? É isso. Não dá, né, para ser assim. Então, a gente vai recorrer, né? Já recorremos, na verdade, da decisão, vai para o segundo grau. Só que aí começa, sabe, uma situação que aí, o tanto que não é público isso, o tanto que aí é privado, né? O tanto de tempo que isso te toma da vida, sabe? De reunião, de se preocupar com isso, né? De ter que lidar com a formalidade do judiciário, né? Assim, ele exige da gente tempo, energia, então te desgasta, incomoda a sua família, né? Também você tem que continuar trabalhando, a vida nunca para a gente ficar se organizando, sabe? Então, assim, como fala inicial, eu diria também, assim, além dessa situação que aconteceu comigo, eu diria que tem uma outra dimensão de problema dessa questão de gênero, que é onde a gente menos fala. Lá vou eu falar. Que é a dimensão interna também, eu acho que eu demorei muito tempo para entender que eu ser mulher e ser jornalista era uma coisa que em certos momentos me atrapalhava muito, ser mulher, né? E me colocava limites profissionais, barreiras que eu tinha que ultrapassar, gente que eu tinha que enfrentar. E aí, se você fala, se você se posiciona, você é a difícil, você é a chata, né? Ou sabe, assim, como é difícil você dizer o que pensa, sabe? Tanto no ambiente interno de trabalho, quanto às vezes com fonte, dentro de matéria, quando você tem que se posicionar, a roupa que você vai vestir, se você usa mais maquiagem ou menos. Eu levei vários anos para usar salto alto, que era uma coisa que eu não conseguia usar, porque eu me sentia mal. Se você está muito arrumado, maquiagem, batom vermelho. Eu me lembro que no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu ainda assim, eu tinha 23 anos, e aí, nas minhas primeiras matérias já formada e tal, e aí cobrindo campanhas, sempre fiz mais política, né? E aí já é um ambiente bastante masculino,
E aí, no começo, eu não... enfim, normal. Enfim, eu comecei a querer... vamos dizer assim, maquiagem foi uma coisa que eu desenvolvi uma vontade de usar ao longo do tempo. No começo eu não gostava muito, eu comecei a usar para parecer mais velha, porque me tratavam muito com uma cara de menininha, a menina, não Até sei o que, não isso sei o tinha um que. intuito que era provocar alguma coisa para se proteger. Tudo era Para você pensado e calçar. situações que é para você se constranger, sabe? Assim, então, quando você tava não arrumada, tipo séria, sei lá, ambiente corporativo, essa coisa, né? Aí você era a menininha. Daí, se você estava muito arrumada, aí você ficava ouvindo gracinha, né? Para não dizer outra palavra, mas porque você estava arrumada. A roupa, você estava de vestido, era um problema. Se não estava de vestido, era um problema. Se estava de maquiagem, era um problema. Não estava de maquiagem, é um problema também. Está de salto, não está de salto. Todas essas coisas. Então, a aparência era um pepino enorme, sabe? É, e coisas que você escuta às vezes, com muita frequência, escuta até hoje, assim, né? Tipo, se eu soubesse que você era tão bonita assim, tinha te chamado antes para uma entrevista. Eu ouvi isso do próprio Asif em determinado momento. Então, esse ambiente é uma coisa que a gente convive e que eu acho que a gente fala muito pouco profissionalmente sobre isso, e o que eu diria que eu levei muitos anos para ter a consciência disso. Eu diria que foi quando as minhas melhores amigas começaram a engravidar, ter filhos e foram demitidas depois da licença maternidade. A minha ficha caiu ali. Faz diferença na vida da gente ser repórter, ser jornalista e ser mulher, entendeu? Ali eu comecei a entender de maneira consciente. Ah, tá, eu sou mulher, esse é um problema, entendeu? E aí, enfim, né, ter que aprender a lidar, a consciência ela é meio libertadora também, porque na medida em que você entende, aí você identifica, né, e aí você começa a falar, e aí você começa um pouco a calçar ali, ó, não, esse é o limite, aqui não vou, e eu tenho um problema hoje em dia, que é um defeito enorme, que é não conseguir ficar quieta quando eu vejo mais essas coisas. Quando eu vejo, eu já falei, tipo, aqui agora já falei. Mas era isso, meninas. É, vocês já falaram de tanta coisa do que eu queria trazer. É, uma coisa em comum aqui das duas falaram com relação ao coletivo, né? Vocês se organizam em alguma medida dentro de coletivos de jornalistas mulheres? Isso acontece de maneira formal, assim, uma organização e tudo mais, vai para a PEN América, vai para uma instituição, ou grupos de WhatsApp, em alguma medida vocês sentiram necessidade ou já fizeram esse movimento de se fortalecer em coletivos de outras jornalistas, de pessoas nas mesmas profissões e locais de trabalho de vocês? Eu acho que, primeiro que nada, Juliana, muito obrigada por compartilhar a sua experiência, sabe, muito forte. Eu fico com muita admiração, porque também acho que a violência de gênero, especialmente com conotações políticas, visa a silenciar e isolar-nos, né? Então, por tudo que podemos dizer, usar números diferentes, ter uma boa segurança digital, eu acho que o mais poderoso é falar e resistir coletivamente. As únicas coisas que têm me salvado literalmente a vida, a mim e as outras pessoas, é saber que não ficamos sozinhas, né? Saber que mesmo se o objetivo é silenciar e fazer que nos sintamos tipo bem isoladas, isoladas de tudo, a melhor coisa para mim quando estou lá são as minhas redes de solidariedade com as outras jornalistas mulheres mesmo, né, que têm passado por uma coisa similar. No início, lá no México, foram redes informais, mas agora temos já redes bem formais e tem um número de crises de emergência que eu tenho também atendido nas diferentes etapas da vida. E para mim, a diferença entre literalmente salvar alguém de uma crise só se pode fazer em coletivo. Uma crise psicológica forte. Não estou falando tipo só porque
Não sei, eu acho que também uma coisa, eu adorei que, Juliana, que você falou do que passa, do que acontece internamente, que eu acho que também é bem tabu, né? Porque falamos muito da força, da resiliência, tipo, fique falando, fique escrevendo qualquer coisa, mas é bem, fica com muito medo, né? Para mim é um lugar também, às vezes, como de, me paralisa. Não sei nem o que fazer, né? Estou na cama, não quero sair da cama, estou só ligando as minhas amigas, tipo, eu acho que se eu sair da cama, alguma coisa bem ruim vai acontecer para mim, né? Então, também isso é forte, como a única coisa que tem, a única coisa que tem para sair de lá, para mim, tem sido a sororidade, a solidariedade coletiva de outras pessoas que têm passado pela mesma coisa. Então, lá no México temos redes organizadas, lá no México temos um número que você pode chamar, tem um WhatsApp 24 horas, e é difícil porque não tem muito financiamento para tipo, ficar 24/7, né? Mas, para mim, no fundo, também há uma coisa lá na violência de gênero no internet que é de números, né? Também tem uma facilidade lá no México. No caso da Juliana, eu acho que é diferente. Eu tenho curiosidade de saber se você também teve, tipo, para mim são muitas contas de bot, né? Tipo, de meio robots, né? Automatizados que estão falando a mesma coisa. Então, fica bem, tipo, tenho 3.000 pessoas em contra de mim, mas realmente sou um cara, tipo, lá programando, né? Então, para mim, a mensagem final é que se eles vêm com a gente com muito poder e muitos números, para mim, a gente também pode resistir com números, né? E ficar falando e falar disso mesmo nos lugares que podem ser mais seguros, eu acho que é a coisa mais poderosa para resistir. Então, muito obrigada, Juliana, porque a sua experiência nos faz que a gente seja mais forte também, falando disto internacionalmente e criando também redes de solidariedade entre nós, em distintos países, mas passando pelas mesmas coisas, né? Pensando nessa rede e na maneira como ela pode ser organizada formalmente, eu sempre olho muito para a universidade, né, para a nossa formação, para nos preparar para isso. Vocês, em que medida vocês tiveram conversa sobre isso, ou se isso foi abordado em algum momento da formação de vocês tem várias etapas de formação, né? Mas se essa proteção, se essa noção da violência de gênero, quando se é jornalista de política, ela aparece na formação de vocês, e o que vocês acham disso, inclusive, ser uma discussão para a área acadêmica mesmo, sabe? Eu acho que é recente, Mari. Vou aproveitar até para responder a sua outra questão, da questão coletiva, né? Mas vou te responder primeiro essa. Eu acho que eu tomei a minha consciência sobre a questão de gênero de maneira tardia. Eu acho que ele é meio tardio no nosso jornalismo brasileiro de um modo geral. Pela minha formação, da faculdade em si, eu acho sou até uma feminista tardia. Eu tenho um arrependimento disso, sabe? Porque eu também entendi de maneira bem mais adulta já, enfim, o que o feminismo representava, o que era. Enfim, eu acho que eu ainda, infelizmente, cresci imersa em vários preconceitos. E aí não me aprofundei. Acho que na faculdade eu me lembro que a gente sofria as coisas, mas não tinha essa consciência. E aí, para mim, um episódio que eu sempre lembro da faculdade, que é uma coisa que me marca muito pela personalidade e tudo, que de uma vez um professor que me falou assim, me perguntou se eu tinha namorado. E aí eu falei que não tinha na época. E aí ele assim, claro, tá explicado. Tem opinião demais para ter namorado.
E aí, assim, né, gratuito, sei lá, eu devia ter uns 19, 20 anos, quando foi isso. E eu sempre lembro disso, né? Porque essa coisa falei aqui agora, você se posicionar, você falar o que pensa, é uma coisa que também é bastante difícil, né? É onde também eu acho que várias vezes eu sofri violência profissionalmente, assim, verbal, é sempre mais agressivo com a gente que a mulher e tal, em vários ambientes. E aí, isso também, acho que para a gente, coletivamente, durante muito tempo, falei aqui, amigas serem demitidas depois da licença maternidade. Acho que demorou muito tempo também. Eu vivi um processo desse coletivo dentro do Globo, num determinado período, 2018, foi em 2018, que um grupo de mulheres dentro da redação se reuniu para discutir alguns aspectos da cobertura da Copa. Estavam chegando algumas matérias, e eu lembro que uma matéria gerou uma discussão em torno da maneira como estava sendo retratada a relação das mulheres russas com brasileiros. Aquilo gerou um incômodo numa matéria, depois gerou uma discussão, 2, 3 começaram mulheres na redação de não, essa matéria tem problema, e daí, tipo, as outras souberam. Não teve. Aí estava represada e soltou a represa. E aí, a partir disso, surgiram outras discussões, surgiram outras questões. Aí teve isso, sabe? Um grupinho. Dali vieram algumas coberturas, foi feito, enfim, um projeto também lá dentro, acabou nascendo um projeto de jornalismo voltado para a cobertura de mulheres. Infelizmente ele acabou, acho que eu já até tinha saído do jornal nisso, mas ele durou um determinado período e teve um espaço importante, e foi conduzido por algumas jornalistas que trabalham muito bem. E assim, nós nos aproximamos ali. Eu não tinha amigas, elas não eram minhas amigas antes desse movimento, e elas se tornaram minhas amigas a partir desse movimento, falando da Cris Fibe, que fez o livro sobre o João de Deus, da Helena Borges, que participou dessa cobertura também, sobretudo elas duas, assim. E essa rede fica um pouco no sentido do contato, apesar de a gente não manter, assim, uma pauta, né? Um trabalho, uma coisa que era uma coisa que talvez até esse fim de semana, esses encontros da Abrage fazem a gente começar a discutir um pouco melhor essas coisas. Mas que foi super importante para mim, porque ali elas estavam trabalhando mais com essas questões de violência contra a mulher, e eu tenho uma trajetória de cobertura de direitos humanos, e não estava naquele momento fazendo isso, porque estava, né, começou a cobertura ao governo Bolsonaro, nunca mais acabou. E aí eu estava mais nessa outra situação. E aí, para mim, era importante ali, porque era um ambiente muito masculino, tanto de trabalho, quanto da rua, quanto dentro também. Assim, a maioria dos colegas eram homens, direto de trabalho, e também na rua, o governo Bolsonaro, são só homens, praticamente. Então, para mim foi importante, porque em vários momentos ali começaram questionamentos. Uma vez eu ouvi de um colega, se mandava repórter mulher para um determinado... Eu pensei, mas por que não, né? Não entendi. Aí, enfim, né? Mas não é uma questão de gênero. Não é, por quê? Não entendi. Continuei, né? Não continuei entendendo. Sempre cobri violência, cobri militares, mas não entendi por quê. Não é um ambiente de mulher. E aí foi uma coisa que foi ficando para mim, porque conforme eu fui cobrindo, também era um pouco isso. Eu ouvia, aquela menina do Globo, lá vem aquela menina do Globo. Até hoje, de vez em quando, tem um pouco isso. Então, a menina do Globo é chata, tá aqui de novo, tenta de novo, vai estar mais um pouco de novo, né? E fui indo, assim, aguentando, aturando, e aí, enfim, também tinha um pouco, as meninas comentavam isso na época que a gente trabalhava, o machista tem que ser constrangido, né? No ato do machismo. E aí também começam outras questões que eu acho que a gente também aqui somos 3 mulheres brancas falando, sabe? Que é um pouco também entender, aí dentro da dimensão da profissão, uma dificuldade a mais
que é a questão das mulheres pretas, né? Que são muito poucas colegas, sabe? E com uma outra dimensão de dificuldade que é o racismo, que vem ali para trazer ainda uma camada ainda maior de problemas para essa discussão da gente, né? Então, eu te diria que, assim, é toda uma caminhada de aprendizado, sabe? De entender, de ouvir, de se posicionar, às vezes sem saber direito, mas eu acho que faz falta, sabe? É um pouco uma organização. Eu recebi muita solidariedade de muitas colegas, algumas amigas, outras não, pessoas que eu não conhecia. Foi bem importante e às vezes recebi assim ajuda na dimensão mais privada, assim, até prática das coisas, de gente que eu nem esperava, então que foi muito importante. Mas eu acho que a gente ainda, enquanto organizações de imprensa, ainda tem bastante coisa para aprender sobre como fazer. E o que fazer. Porque quando essas coisas acontecem, tipo o que a Gisela estava falando, a questão de proteção, né? Essa é uma das minhas paranoias, assim, constantes, né? Você faz tudo e vai lá, VPN, notificação de fatores, bota o digital no celular, não sei o quê, 1000 coisas, o telefone para trabalho. Enfim, tenho um problema com isso, porque tem um telefone que é popular, eu não tenho muito o que fazer, porque, infelizmente, ele começou sendo popular, que eu digo assim, entre contatos, né? Porque ele começou, era o meu telefone pessoal, começou a ser meu telefone de trabalho, se misturou e aí é um problema, sabe? Não tem muito como resolver mais esse número de telefone. Mas, assim, eu tentei tomar, na medida em que eu vi algumas colegas sofrerem algumas situações, uma colega nossa, em fevereiro de 2019, foi alvo de uma tentativa de exposição dela, né? Forjaram uma entrevista, tipo aquele projeto Veritas, né? E aí forjaram uma entrevista dela, tô falando da Constança Rezende, que agora está na Folha, mas na época era do Estadão. E ela estava também cobrindo alguns dos casos que eu trabalho, nessa história do Bolsonaro. E aí forjaram uma entrevista com um estudante, que não era estudante, ela atendeu a pessoa, falou nada demais, mas, enfim, eles editaram a fala dela, que estava um pouco mal colocada no inglês, mas ela não falou em nenhum momento, vou arruinar o presidente, e sugeriram isso na fala dela, na edição. E você vê que foi todo um troço, assim, arquitetado para atacar ela, e para fazer exatamente esse cenário horrível que a Gisela descreveu, trending topics, não sei o quê, atacar a imprensa. Então, assim, eu convivi com essa paranoia durante muito tempo, né? Assim, desde, às vezes, fonte que te procura, e aí você fica se cuidando do que você vai falar, como é que você vai estar, como é que vai ser, né? Ou mesmo se você vai ser, né, atacado, hackeado, enfim, não tem. E por mais que você tente se proteger, é impossível você estar totalmente protegido. E aí, eu nunca tive preocupação com... porque a coisa não é a exposição do quê, né? A gente trabalha profissionalmente, de maneira ética, não tem nada para expor sobre você. Mas é sempre tentado construir de uma maneira em que você é apresentado como inimigo, como se você estivesse tentando, sei lá, fazer um trabalho político, independente do trabalho que você está fazendo como jornalista, né? Que não tem nada a ver com isso. E aí, enfim, sabe, é feito de uma maneira para atingir. E muito, assim, aconteceu com a Constança, aconteceu a história da Patrícia também, que é muito grave, a Vera Magalhães também foi atacada, Daniela Lima foi atacada muitas vezes também nessa coisa, rede social. Eu fui alvo de alguns ataques de rede social, mais em 2019, e mais dentro do contexto... assim, nesses que ficaram virais, né? Mais no contexto de cobertura de questões relacionadas ao governo e não tanto na pauta das minhas investigações. Eu comecei a notar isso, que quando eu publicava minhas matérias sobre investigações que envolvem o Bolsonaro, ele não atacava essas matérias, ele ataca as outras, qualquer outra. Quando você fala de bastidor de política, quando você fala desta história, ele tem medo. Ele tem muito medo. Ele, os filhos,
Todo Telhado mundo. de vidro, como a gente diz aqui no Brasil, né? Que é você tá mais Exato. vulnerável. E aí, ali, para não reverberar na rede dele, ele não ataca essas matérias. Às vezes é uma tática de silêncio. Nesse episódio da ameaça do Wassef, por exemplo, ele nunca falou publicamente, diretamente sobre aquilo. Quem fez foi o Wassef. Né? E aí fez privadamente no meu celular, porque ele achou que eu ia me calar, que eu ia ficar quieta, que eu ia aceitar aquilo, né? Então, assim, eles têm lá uma estratégia de ação, né? E a gente está sempre tendo que meio que tentar pensar como é que eles vão agir na próxima, né? Gisela, você trocar um pouco com a gente experiência com relação a essa coisa na formação da jornalista e de quem está cobrindo política. Tem alguma etapa em que você sente que tem uma discussão a respeito disso, da violência de gênero? É uma boa pergunta, sabe? Porque eu acho que teria que ter muito mais lugar do que agora tem. Também um pouquinho escutando, ouvindo a Juliana, eu estava me lembrando do que eu falo em espanhol, não sei se vai dar certo para a tradução, mas é a falácia a falácia da mini saia, né? É tipo, não importa o que você faça, não é a sua culpa. Não importa. Não, você não pediu por causa do seu trabalho. Eu não pedi por causa do meu trabalho também, não. E não porque você, tipo, não porque nós não temos a segurança digital perfeita, quer dizer que merecemos também isto, né? Este tipo de violências. Então, eu gosto muito de lembrar isso, a falácia da minissaia, porque não é também no âmbito digital. Não é que independentemente do que a gente faça, vamos receber isso, porque ficamos fazendo o nosso trabalho, né? Então, acho que também na educação do jornalismo teria que ter um lugar, uma praça muito mais importante, também no lado da solidariedade, quando você não tem a experiência vivida disto, né? Por exemplo, para todas as pessoas que estão aqui, para todas as pessoas que nos ouvem, apenas uma mensagem falando não é sua culpa, eu apoio você, vai muito longe, né? Vai bem longe quando tem alguém que fica lá no lado da tormenta, no lado dos ataques, né? E, por exemplo, também, às vezes, para mim, eu gostaria muito mais de ter, de ter mais documentação, né? Não sei se o seu caso seja bem documentado, mas às vezes eu acho que também, porque as jornalistas somos quem estamos morando isto, nós estamos, a experiência disto, quem vai fazer a documentação por nós, né? Porque eu não posso, se estou lá na cama, se estou lá com ameaças de morte, não vou tipo falar, deixa que eu faça a reportagem do que está acontecendo agora, né? Não dá, tem que ter também tem que dar importância à saúde mental, eu tenho que silenciar, eu tenho que, às vezes, sair das redes, né? Tipo, ir lá para a montanha, não sei, mas não dá para as jornalistas fazer elas mesmas o esforço do reportagem, da documentação disto. Então, para mim também eu acho que seria muito importante falar com as aliadas e os aliados de a importância de documentar isto, né? Porque tem muitas coisas escritas, tem muitas coisas que estão e ficam lá na internet, mas não dá para que a gente faça essa documentação a maioria das vezes, né? A maioria das vezes nós temos que nos preocupar por nossa saúde mental e a nossa família, né? Qualquer outra coisa. Então, acho que também isso, ou por exemplo, no monitoramento, eu gosto muito de silenciar palavras, né? Silenciar palavras no Twitter, que tem que ver com ameaças e tudo. Mas então também a outra parte disso é que se tivesse um ataque que fosse acrescentando, não vai dar para mim para ver, né? Então, agora tem um mini equipe que me ajuda depois da publicação, que nem dormi, fiquei verificando tudo com a paranoia de que alguém ia vir me atacar porque eu falei que não sei, qualquer coisa, né? E agora eu tenho minha equipe que me ajuda, duas estudantes de jornalismo que me ajudam a monitorar as minhas redes sociais para ver
para que eu não tenha, para que eu possa me proteger mentalmente das ameaças, mas para que não, para também saber o que está acontecendo, né? Por se a ameaça fosse acrescentar. E para mim acho que isto seria muito importante. Não temos agora o lugar e o espaço, né? Mesmo nas redes de solidariedade, normalmente as redes de solidariedade são pessoas que têm passado pela mesma coisa. Então, para mim também seria muito importante falar para as pessoas, e sobretudo pessoas mais jovens, talvez, que queiram ficar nesta profissão. É uma muito boa forma de resistir, né, em coletivo. E fazer o que a gente faz melhor, que é documentar e também falar da importância sistêmica disto, que não é só eu e não é só você, e não é só 5 mais, somos todas, né? Somos todas e tem um ambiente de silenciamento, e se a gente fica silenciada, perdemos todas, perde todo mundo quando a gente se silencia. Então, para mim, eu acho que isso é super importante. Essa visão é muito importante, essa noção de sistêmico é importante. Inclusive, a gente aprende isso na faculdade, a gente aprende isso na redação, no jornalismo tradicional, que quando uma pauta é um caso fora do normal, ele já é pauta, mas quando é uma corrupção sistêmica, quando é um caso sistêmico, quando você tem a grande pauta, você consegue provar uma coisa muito maior. Então, é muito... Você também tratar esse assunto como um problema sistêmico é bom para todo mundo, né? Uma pergunta, a gente já está se encaminhando para o fim, e 2 figuras políticas, né, que a gente está falando de cobertura política, jornalismo político, 2 figuras que cuja prática, cuja existência, a vida política vamos colocar assim, o ataque ao jornalista e o ataque às instituições é método, são, aqui no Brasil, Jair Bolsonaro e Donald Trump nos Estados Unidos. Vocês acham que a eleição de ambos, quando eles chegam ao lugar mais poderoso dos seus respectivos países e, consequentemente, influenciando outros, piorou a condição de trabalho para a jornalista mulher no que diz respeito à violência política, de violência de gênero, e para outras mulheres políticas que vocês cobrem a violência política de gênero? A pergunta é, piorou com a chegada deles ao poder? Acho que não tem dúvida sobre isso, né? Infelizmente, queria dizer que não, mas não, piorou bastante, porque uma coisa que eu lembro, logo no começo do governo, de frequentar ali o Palácio do Planalto, até para poder, enfim, dialogar com as figuras, tentar ouvir, né? As pessoas fazem imagens primeiro sobre os veículos que você trabalha, depois sobre você, né? E aí, enfim, leva um tempo para entender que a gente dialoga, a gente não está aqui para julgar essas pessoas, nem para ficar botando dedo na cara de ninguém, né? E aí esse contato, eu lembro do começo, assim, de notar como o ambiente, que já era muito masculino, ficou muito mais masculino, tinha muito menos mulheres, de um modo geral, também ele se tornou mais permissivo, né? Sobretudo, assim, muitos militares, no caso do Bolsonaro. E aí, esse ambiente de assédio, né, que você ficou ouvindo essas coisas absurdas na hora de trabalhar, se tornou, ficou comum, né? Parecia que você estava na mesa de bar, sei lá, no Palácio do Planalto, na sede da Presidência da República do Brasil. Então, eu lembro de ter notado esse ambiente ter ficado mais, assim, sobretudo pela coisa, a primeira coisa que eu notei foi a coisa do assédio. Aí depois começaram a acontecer os ataques às colegas, né? O primeiro foi... A Patrícia sofreu durante a campanha ainda, mas aí em seguida veio a Constância, e depois veio o outro ataque pior com relação quando tentaram forjar também, no caso da Patrícia também foi isso, tentaram forjar uma situação de que ela teria tentado se insinuar, né? Então, assim,
vamos ao mais baixo nível, né, possível, assim. Então, eu também sempre fiquei ali, né, quando é que é a minha vez, que vai chegar a minha vez de passar exatamente por essa situação grosseira, né, absurda. E aí você está sempre ali meio que tentando driblar essas coisas. Na imprensa americana, e até por esse episódio da Constância foi uma cópia, né, do que aconteceu na imprensa americana. Então, agora, esse ambiente para esse período pré-eleitoral do Bolsonaro, eu comecei a me poupar, né, de várias coisas, porque o único jeito que você tem de prevenir que bacana saber que a Gisela tem uma equipe para ficar lendo ali um pouco, né? Porque isso foi uma coisa para mim também, assim, como a minha ameaça no passado, mais grave, né? Ele veio pelo meu celular e aí foi tornado público essa situação. Sobretudo essa foi uma coisa que me tomou muito naquela época. E aí eu um pouco olhei, outro pouco já não queria ver, porque de fato era uma coisa que acaba te consome, né? A família também fica ali nervosa, tensa, e também tem algum tipo, também infelizmente teve algum tipo de cobertura de imprensa de pouquíssimos colegas jornalistas, mas que também foi bastante assim deplorável, assim, para dizer o mínimo, né? Desejo que essas pessoas nunca passem pelo que eu passei para não terem também que enfrentar situações como as que elas próprias me colocaram, depois do que já era ruim, entendeu? Porque tudo virou, né, política mesmo, aí até o seu colega jornalista ameaçado, tem gente que ainda acha bonito dar espaço para você ser ainda por cima difamado, né, que aí alguns veículos ainda abriram espaço para que eles ficassem falando que eu quebrei off, sabe? Off é uma coisa das coisas mais sagradas para o jornalista, quando você garante off é uma fonte, né? Que foi uma coisa que daí, assim, quer dizer, foi ameaçada e, além de tudo, difamada, né? A ética, eu não sou ética, né? Eu quebro off, segundo ele, ganha espaço para me atacar desse jeito. Então, foi bem, sabe, assim, isso ruim e de fato faz falta. Eu senti, assim, na época, necessidade de pessoas pensarem para mim, né? Você não tinha capacidade de, o que faz? O que você faz primeiro? Com quem você fala? O que você resolve? Né? E aí, isso é uma coisa que eu senti. E daí, depois aconteceram, infelizmente, né, para mim foi bem difícil isso, assim, eu tive algumas pessoas que me ajudaram bastante, mas foi bem confuso. E aí agora, vendo algumas pessoas passarem por isso, para mim é mais claro, tá, aprendi, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, e aí, né, até sugerir algumas coisas internamente ali na Abrad. Eu acho que a gente precisa começar a discutir protocolo, quer dizer, quando acontecer, a gente começa por aqui. Aí depois mais isso e depois mais aquilo. Mas, sobretudo, é preciso ter pessoas que pensem nisso para você. Não dá para quem está no olho do furacão resolver. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam quando a gente faz essas conversas sobre as minhas redes e tal. E eu fiz há algum tempo já essas mesmas ações, né, de rede. Proibir algumas palavras, né? Eu não vou deixar a Bethany para ficar me chamando de vagabunda, puta, essas coisas. Então, tipo, algumas palavras, também inibir ali notificação de gente que não tem no Twitter, né? Gente que não tem foto, gente que não tem e-mail. Aí já dá uma eliminada na robozada, assim, enorme, sabe? Já melhora, nossa, a vida um monte. Aí tem uma outra tática que eu vou dividir aqui com. Aí, às vezes, quando eu vejo que alguém tá me xingando e essa pessoa é um ser humano do outro lado, sabe? Aí eu respondo com muitíssima educação que meus pais me deram, sabe? Oi, tudo bom? Eu vi esse seu comentário, e aí eu comento em cima do que a pessoa tá me falando, né? Ou do tipo, você acha legal falar isso? Ou o que foi que você não entendeu? A matéria de XYZ, entendeu? E aí você desarma a bomba, às vezes. Nem sempre. Algumas vezes aconteceu. A pessoa do outro lado, ela tá muito a fim de te xingar, né? E aí ela recebe um ser humano ali, né? Não recebe um xingamento. Não vou entrar numa discussão, vou ficar batendo boca na internet, né, gente? Eu sei que às vezes tem gente que cede à tentação. Mas eu não vou fazer isso. E aí
você desarma a bomba de quem tá muito afim de te xingar, sabe? Mas o ano passado teve um episódio que me chamou bastante atenção, que não foi nem numa matéria, foi um famoso agenciador de modelos no Brasil, que em função, a CPI da Covid estava dando espaço para as vítimas, né, familiares de vítimas da Covid falar. Eu perdi meu avô de Covid na segunda onda, em fevereiro do ano passado. E aí um pai falou que se sentia atacado quando falavam para ele, perguntavam para ele se o filho dele tinha tomado lá cloroquina, não sei o quê. E ele disse que se sentia agredido, né, quando perguntavam isso para ele, quase você responsabilizar a vítima, né? Não tomou cloroquina, então morreu de Covid. E aí eu me identifiquei com isso. E eu, assim, comentei em cima do comentário, assim, retuitei a fala do familiar. E aí esse agenciador de modelos, nossa, me mandou uma mensagem privada me xingando de lixo, merda e todas as outras coisas possíveis que você possa imaginar. Aí eu fiquei ali até, como diz a Gisela, uns minutos, essa coisa da cama, né? Fiquei na cama ali, pensando, meu Deus, né? Porque era conta verificada, ou seja, é ele, né? É ele, não é assim, não é um robô, é a pessoa. Ela se deu o trabalho de escrever aquelas coisas para mim daquele jeito, né? Aí eu fiquei muito, muito, muito chocada, assim. E essa eu não tive a paciência de responder. Eu printei e publicizei que ele tinha me escrito aquilo. Aí depois ele ainda mandou mais um me xingando e tal, não respondi também. Essas daí já mandei para os advogados mesmo, para ver se que queriam fazer, porque eu não sabia, né, se não é um troço coordenado ou não e tal. E aí, enfim, depois eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas, né, nossa, assim, espantadas com a capacidade dele, né, até por ser uma pessoa conhecida e tal, de fazer esse tipo de coisa. E aí, assim, eu acho que a gente tem que ir olhando um caso a caso, sabe? Porque, de algum jeito, algumas coisas sim, que acho que a Gisela falou sobre essas coisas de cuidados digitais, sobre ter gente para você poder te ajudar a olhar. Até hoje, eu não tenho, assim, alguém que faça isso para mim, não. Tive ajuda pontual de uma amiga para algumas coisas, mas não consegui esse nível de organização. Agora, falando sobre o livro, eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que eu precise. Uma boa dica para pensar. Então, eu acho que, assim, a gente deveria criar aqui e talvez até se organizar aí junto com as colegas mexicanas para poder ter, de fato, uma rede de solidariedade ali, de ação, né? Hoje em dia, eu diria, eu acho que até aproveitar a oportunidade que, para mim, foi bem importante o apoio do escritório Siqueira Carvalho Advogados em São Paulo, que me atende num convênio junto com o artigo 19, e que também, assim, trabalham meio que em parceria com a Repórter Sem Fronteiras, que foram parceiros de primeira hora, assim, pessoas que me procuraram para me oferecer ajuda. O que você está precisando? Vamos conversar, legal, né? E o Comitê de Proteção aos Jornalistas também, a Renata Neder, que não me conhecia, ninguém dessas pessoas me conhecia, né? E super, assim, estendeu a mão e sabe, a gente está aqui para você, quer que você continue trabalhando, a gente vai cuidar dessas coisas para você. E recentemente também chegou o grupo, o pessoal do Media Defense da Inglaterra. Então, e assim, às vezes você até se emociona, porque é aquela coisa assim, você nem espera que a pessoa vá parar, olhar, ver o que você está passando e vou pegar aqui e mandar uma mensagem se precisa de ajuda, quer que a gente faça, né, alguma coisa para você. Porque para mim, isso, assim, a Gisela falou sobre essa coisa das redes. Para mim é difícil até ler a peça jurídica, sabe? Que eles estão falando desse troço todo de novo, me incomoda, sabe? Então, eu tento evitar, assim, no que dá, sabe? Me poupar até
E aí é preciso que você tenha pessoas que você possa confiar, que estejam fazendo isso para você, porque de fato você não quer, sabe? Assim, é ruim, você não consegue nem objetivamente pensar, sabe? Na hora em que, né, precisa agir. E ali é super importante estar atento, né? Então, eu tenho esse apoio deles que é bem, bem importante. E são pessoas muito legais, o Arthur, lá da Repórteres Sem Fronteiras, e as minhas advogadas, a Sheila, e a equipe dela, que é muito bacana. Gisela, diga. Só rapidinho, para fechar, voltando à sua pergunta, eu acho que o que aconteceu com o Donald Trump é que ele legitimou certos discursos que antes eram considerados indecíveis, né? E de racismo, mas de misoginia também. E o que ele e o Bolsonaro compartilham, e também o presidente mexicano, são tendências de autoritarismo, tendências autoritaristas. E no autoritarismo, o autoritarismo, uma das, mesmo em tendência, não, mesmo se não é bem estabelecido, mesmo do marco democrático, mais ou menos, né? Não tolera a dissidência. Eu acho que a tarefa intrínseca do jornalismo é o discordar, né? É o tipo falar os fatos que eles não querem que nós falemos, né? Então, eu vejo também muito com o presidente mexicano que quando ele ataca a legitimidade da imprensa, a legitimidade das mídias, ataca todas, né? E mesmo como instituição, o causa dos cruzamentos das opressões, né? Além dos comportamentos de misoginia destes três homens, né, no poder, brancos, né, as mulheres jornalistas que discordamos nos termos de gênero e também nos termos políticos, somos lá que nos vemos entrecruzadas com os ataques, né? Eu gostei muito também que a Juliana falou do que eu estava falando no início, porque pior quanto menos recursos tenham as jornalistas mulheres, né? Pior quando mais discordância de gênero tenha uma pessoa que seja jornalista, pior quando menos branca seja você também, né? Então, para mim, que qualquer coisa que a gente consiga fazer desde o PEN América, Juliana, com o lançamento do seu livro, por favor, conte com a gente, temos protocolos e temos muitas dicas que podem ser boas para você, podemos, não sei, treinar algumas pessoas que estejam lá, né, só olhando as redes sociais para que você possa, para que dê para também ter uma pausa de saúde mental, porque sim, isso não é melhor para nós. Eu sempre falo também que é uma carreira bem longe, né? Não são 100 metros, são quilômetros da vida que temos lá diante de nós, como jornalistas. E muita admiração para você, muita admiração e muito obrigada pelo espaço. Eu acho que é bem importante ficar falando disto, e desde PEN América pode contar com nós para qualquer coisa lá ou no futuro. Com certeza. Certamente esse trabalho tem trazido muitas coisas legais, mas promover esse encontro é uma das mais legais disso, esse encontro entre vocês. Espero que a gente volte a falar disso e, sobretudo, falando de soluções e de caminhos, né? Mais do que olhar para o problema e seguir suspirando por causa dele, mas pensar em como a gente enfrenta e depois como a gente processa tudo isso que está acontecendo e melhora para o trabalho e a vida de quem está aí começando a fazer esse trabalho que a gente já está fazendo aí há um tempo. Obrigada mesmo pelo tempo de vocês. Como eu comentei, essa conversa vai estar gravada, daqui a um tempinho ela está disponível e eu aviso vocês assim que isso acontecer, tá bom? Muito obrigada, Ju, muito obrigada, Gisela, um abração para vocês. Beijo.